Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Tigman aqui e hoje o nosso assunto é o HIIT novamente, só que é o HIIT pensando em população jovem, gurizada com menos de 18 anos. Funciona ou não funciona esse tal de treinamento intervalado? Realizar um esforço forte por um período curto de tempo, intercalado com descansos entre cada esforço. É melhor ou é pior do que os treinamentos contínuos ou outros tipos de treinamento? Vem comigo que o assunto é legal, um artigo bacana, 2025, uma meta-análise que vai nos ajudar a entender de vez por todas se funciona ou não funciona esse negócio, tá bom? Vem comigo. Olha só, deixa eu trazer minha tela aqui para ti, tá bom? Olha só que bacana, Matska e colaboradores 2025, uma revisão sistemática com meta-análise, bem atualizadinha. E a gente começa falando que o HIIT ele é extremamente utilizado, né, amplamente utilizado na preparação física e quando se pensa em competição, no esporte competitivo, isso é mais verdadeiro ainda. Mas nós temos lacunas e entre elas estava, né, até então, antes dessa meta-análise, você ter poucos estudos consolidados quanto à população jovem, né? E principalmente comparando modalidades, né? Treinamento contínuo com o HIIT e outras estratégias, tá bom? Então, o objetivo é comparar os efeitos do treinamento intervalado de alta intensidade com o treinamento genérico, com o treinamento contínuo de baixa intensidade e também com o treinamento com exercícios específicos da modalidade, vendo principalmente na aptidão aeróbica e anaeróbica de atletas jovens, ou seja, com menos de até 18 anos no máximo. Como é que foi feito esse estudo? Né? Uma meta-análise usando o Prisma como referência, os buscadores tradicionais, utilizando estudos clínicos com jovens de até 18 anos, comparando o HIIT com outras intervenções, já vou explicar lá um pouco mais, e que estivesse pelo menos 4 semanas ou microciclos de 5 a 14 dias, o HIIT sempre trabalhando com as intensidades altas, acima de 90% do VO2, acima de 90 a 95 da frequência cardíaca máxima. Então, assim como esforços máximos, também esforços muito próximos do máximo. Isso é importante que se entenda, né? Quando se fala no HIIT, a gente está falando em high intensity, né? Alta intensidade. Então, precisa ser esforços que estão num patamar lá em cima e aí, obviamente, tendo segurança para ser feito com essa população. 28 estudos foram incluídos, totando 707 atletas, e uma coisa importante, novamente, né, a grande maioria dos estudos abordando a população masculina, apenas 10% de mulheres contabilizando as amostras. Ainda, as intervenções aqui foram com protocolos que tiveram intervalos mais longos, curtos, né, sprints em alta velocidade máximo, né? Essa frequência de treinamento variou de 1 a 3 sessões, a duração também variou de 4 a 12 semanas, então estudos no máximo de 12 semanas. As principais modalidades foi a corrida, o ciclismo e a natação e algumas modalidades mais específicas. E aí a comparação aconteceu com esses 3 grupos, né? O GT, que era o treinamento genérico, que era exercício, a comparação, né? O HIIT com este treinamento. Então a prática mais técnica, condicionamento físico moderado. O LIET aqui, que eram os exercícios contínuos de baixa intensidade, né, submáximo, ou até o fartlek. E o SSD, né, que é a sigla em inglês, exercícios específicos, né, que tinham, inclusive, habilidades esportivas específicas. Né. O principal desfecho aqui foi o VO2 máximo, a capacidade de sustentar por mais tempo, né, também com esforços repetitivos. E eu vou te trazer aqui o artigo original, onde nós temos, né, a própria tabela 3, onde tem os modelos, né? Então aqui tem cada uma dessas linhas aqui, é um estudo, e aí eu chamo a atenção, ó, tem o intervalado e o contínuo, número masculino, 20 sujeitos, idade de 15,9 anos, 16 anos. Observem que a grande maioria aqui 15, 17, aqui tem um de 10 anos, 13 anos, então gurizadinha bem nova aqui. Modalidade, ó, corrida, remo, sky, natação, corrida. E a tabela tem 2, 3 páginas aqui, você pode olhar. Mas eu chamo atenção para os protocolos, né? Então, assim, por exemplo, esse primeiro estudo do Fraud, né? Fraud, foram 2 vezes em que o cara fez de 12 a 15 estímulos. Estímulos de 15 segundos de duração com 15 de intervalo, né? Evoluindo para 20, 20, 30, 30, e entre um bloco e outro bloco, 10 minutos de intervalo, né? Então, observe, né? Aqui temos
4 tiros de 2 minutos com 1 minuto de intervalo. Aqui nós temos 5 a 10 minutos de estímulo com 1 a 5 minutos de intervalo. Então, eu teria que entrar em cada um desses estudos para você ver. Mas para você ver que são treinamentos, né, em que se busca a realização do exercício com intervalos intercalados no meio, ok? Bem, antes de nós ir para os resultados, dizer que nós já falamos sobre HIIT aqui e várias vezes, né? Então, estamos falando aqui o HIIT emagrece ou não, dá uma procurada lá. Chama atenção para a população jovem, aqui eu tenho um material muito legal, essa videoaula falando sobre treinamento de força para crianças, né? Também para a galera dos esportes de forma geral, treinamento pliométrico nas artes marciais. E eu não poderia deixar de indicar uma live que foi maravilhosa, que foi com a minha querida psicóloga Susana Felden Schwertner, né? Onde a gente falou sobre o público jovem, né? O adolescente. Então, acompanha lá, entra no YouTube, tem um monte de material legal que você pode aprimorar os seus conhecimentos. Tudo bem? Olha lá então, né? Quais foram os resultados que a gente adquiriu a partir daí? Então vamos lá. Comparando o HIIT com o de baixa intensidade, não houve diferença, ambos tiveram ganhos, tá? no seu VO2 máximo. O desempenho da resistência contínua também foi semelhante. O protocolo HIIT exigiram aproximadamente metade do tempo total comparado ao contínuo. Olha que bacana, você economiza muito tempo, você treina menos e ganha o mesmo resultado. E, obviamente, né, isso sugere uma eficiência temporal equivalente, né? Então, você tem um estímulo fisiológico que é diferente, porque você correr de forma contínua e você correr com tiros é uma demanda diferente. Mas, no fim das contas, fisiologicamente, os resultados finais acabam sendo equivalentes. Aqui estão as figuras, né, mostrando nossa meta-análise, né? Aqui, no caso, 5 dados, aqui também com 5 dados, mostrando resultados semelhantes. Quando a gente compara o HIIT com o treinamento genérico, né, o HIIT foi melhor no VO2 máximo, comparado a esse tipo de treinamento, e mostrando, né, que existe um estímulo melhor quando ele é mais intenso, né? Ou seja, a carga que o HIIT oferece, ela acaba sendo maior do que o treinamento genérico aplicado nesses estudos. E também, quando a gente compara esse resultado não só no VO2, mas também na resistência contínua, não houve diferença. Contudo, nessa análise foi retirado um estudo que estava muito extravagante nos resultados, e aí o HIIT mostrou-se superior, né? Mostrando uma vantagem também na resistência contínua comparado ao treinamento genérico. Aqui, de novo, novamente, observe que o nosso losango aqui está posicionado mais à direita, ele não toca mais a linha, né? Nós temos 13 estudos na resistência geral e no VO2 nós temos 7 estudos, 8, então ficou legal. E o HIIT comparado a exercícios específicos, não houve no VO2 máximo diferença, comparando os dois. O desempenho intermitente também não foi melhor entre esses dois métodos. A capacidade de realizar sprints também foi semelhante, mas a resistência contínua, né, a capacidade de prolongar o exercício foi favorável ao HIIT, indicando que quando você quer ter um estímulo mais sustentado, parece que esse tipo de treinamento é vantajoso. Novamente está aqui parte dos gráficos, aqui os demais, né? E estamos aí. Gente, antes de nós ir para as conclusões finais, só lembrando você que eu tenho uma consultoria científica, você que tem canal no YouTube, você que quer discutir ciência, você que divulga matérias, se você quiser ter uma checagem do material para ver se está tudo em dia, sugira esses materiais que eu tenho aqui, 2 artigos muito bacanas que ficaram aqui, videoaulas que ficaram bacanas, você vai entender qual é a lógica que está por trás, tá bom? Concluindo então, gente, o HIIT melhora o VO2 máximo em atletas jovens. Ele é efetivo, inclusive comparado a algumas modalidades, ele é superior. Ele é superior ao treinamento genérico, né, trazendo adaptações relevantes, né, mostrando que é melhor. Ele é eficaz, né, e de forma semelhante ao de baixa intensidade. Então você tem uma estratégia aí que você pode usar, sabendo que o resultado é semelhante. E ele também é vantajoso quando se pensa em exercícios de duração mais prolongada, né? Então, tem em alguns casos trazendo resultados melhores. Ainda é uma alternativa muito eficiente quando você quer ganhar tempo, né?
visto que você, em alguns estudos, você teve metade da sessão de treinamento comparado ao outro modelo, e quem sabe usando as duas estratégias possa ser uma forma legal de você melhorar o desempenho desses jovens. Em termos de aplicação prática, quem sabe 1 a 3 sessões semanais de HIIT possam te ajudar a ter, principalmente em fases específicas, possam te ajudar. É importante, né, lembrando, né, gente, que existem vários tipos de treino intervalado. Tem os intervalados que você faz uma modalidade moderada com baixa intensidade. Aqui no HIIT a gente está falando de altas intensidades, ou seja, acima de 90% da capacidade. É importante que você realmente tenha essas intensidades altas. Priorizar intervalos curtos ou longos conforme a modalidade esportiva. Analise a especificidade da sua modalidade e vejam qual é o tipo de intervalo que você tem entre os tipos de esforços, né? No nível da sua competição, dos seus jovens, né? O volume total também vai ter que ser considerado conforme o seu calendário competitivo, né? Você não vai estar aí podendo exagerar em fases mais próximas de uma competição, por exemplo, inclusive levando em consideração também a maturação dos jovens. E o HIIT ele vem para integrar, né, gente? Então acho que ele se complementa com outras estratégias de treinamento. E além disso ainda, acho que um aspecto muito importante, estar atento ao monitoramento dessas cargas internas, o quanto o atleta sente essa carga, o quanto você está percebendo o desgaste dele. Existem escalas que podem ajudar você a perceber isso, escala de esforço percebido, escala de percepção de recuperação, são escalas que podem te dar uma ideia de como está o estresse fisiológico no seu atleta, tá bom? Me segue aí, vem aqui comigo, a minha telinha aqui, espero que tenha gostado, material legal para quem trabalha com jovens, sempre é interessante entender o que funciona, não funciona, se é melhor ou não é, e aí te trazer um leque maior de opções para você trabalhar, tá bom? Valeu, um abraço.